terra do Padre Cícero devia ser colocada na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta igreja onde se acha o Padre Cícero Romão Batista. Nesta hora em que falamos, estamos falando do túmulo do Padre Cícero, testemunhando também as promessas que tanta gente faz a este venerando sacerdote, que tantas graças tem derramado sobre a terra. Este sacerdote que veio ao mundo para fazer o bem. Este sacerdote que continua lá no céu a derramar todas as graças pela felicidade desta terra e de todos aqueles que o invocam. O povo São Saruê, todos têm felicidade, sem saber que anda decente, lá numa contrariedade. Meu coração tá batendo. E aí, povo do cangaço na literatura, meu irmão, eu acho que a gente tá indo muito longe. Você sabe onde é que eu tô agora, nesse exato momento? Praticamente num dos lugares mais incríveis que tem aqui na cidade de Juazeiro. Tô falando Juazeiro, não da Bahia, Juazeiro do Norte, lugar do Padre Cícero, né? O lugar, a chamada Meca do Sertão, né? Aqui a Meca do Cariri, a Meca do Sertão, a Meca do Brasil. Aqui que tanta gente durante tantos anos acabou vindo para cá, tendo a fé no Santo Padre, o Padre Cícero, indiscutível, uma das figuras mais históricas, mais comentadas. O que você colocar aí, eu tô aqui ao lado, ó, ao Padre Cícero, homenagem do Sertão, 24/3/24. Existe uma filmagem justamente dele inaugurando essa estátua em vida, velho. O cara em vida, 10 anos antes de sua morte, acaba vendo essa estátua sendo inaugurada em seu nome. Aqui é praticamente o centro histórico da cidade do Juazeiro. Nós estamos indo lá no caso da catedral, não. Vamos na igreja matriz, na igreja mais antiga, e também vamos visitar o túmulo de Padre Cícero. Mas eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês sabem o que é que nós vamos falar hoje no nosso programa? Gente, nós vamos falar da relação de Padre Cícero com Lampião. A relação mais polêmica de todas, a mais polêmica de todas. Porque Lampião se envolveu com um monte de padres, se envolveu com um monte de gente. Mas eu acho que não existe discussão mais interessante, a começar aqui no nosso cangaço na literatura, do que essa, né? No caso do Padre Cícero, o Romão Batista e o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Então, vejam que sensacional, gente. Ainda tá aqui, é? Então, aguardo. E aí, amigos, ó, estamos aqui, né? A igreja de Nossa Senhora das Dores. Sensacional. 9h50. Eu tô aqui na presença de Assim Era Lampião e outras histórias do grande amigo Ângelo Osmiro Barreto. Mas eu vim até aqui, Juazeiro, vamos tentar ir, vamos lá no túmulo do Padre Cícero. Eu vim aqui mostrar justamente os pontos turísticos, o que acontece aqui. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que tem aqui no dia 20 de julho.
porque justamente é onde celebra a morte do Padre Cícero. Existe um processo para transformar o Padre Cícero em santo. Isso desde de sua vida, desde quando ele era vivo, ele morreu em 1934, que as pessoas já veneravam ele como santo. Nós vimos no programa do Jararaca, que inclusive o povo venera, não comparando Padre Cícero com Jararaca, mas o pessoal mesmo acaba venerando muito o padre. Começando nossas relações do Padre Cícero com o Lampião. Eu me inclino a dizer que Padre Cícero não teve essa importância toda na vida do Lampião. Eu acho que um personagem que deveria ser mais estudado e mais debatido justamente no meio do estudo do cangaço, que teve essa relação com Lampião maior, foi Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu, que nós vimos a rua, justamente cruza com Rua Padre Cícero e Rua Floro Bartolomeu. Na minha humilde opinião, o contato direto com o Lampião, quem tinha era o Floro Bartolomeu. Com essa chegada do Lampião a Juazeiro do Norte, Lampião não teve a notícia que o Floro havia morrido. E o próprio Padre Cícero, quando soube da chegada de Lampião, foi até lá, a fazenda de Floro, tentar convencer Lampião de não entrar aqui no Juazeiro. Que inclusive, segundo o próprio Padre Cícero, ele dizia o seguinte, que o povo já falava dele, que tinha muito contato com bandoleiros, que aqui recebia gente e ainda recebe gente de todas as nações, gente de todos os lugares, e o que é muito interessante. Mas o porquê de Lampião ter vindo até aqui? Luiz Carlos Prestes, vamos caminhando aqui comigo, Luiz Carlos Prestes estava vindo em direção a Juazeiro. Segundo relatos, ele vinha arrasar mesmo aqui o Juazeiro. Ele estava chegando já próximo ao Rio São Francisco, quando o Floro Bartolomeu entrou em contato com o Lampião e o convocou para se alistar nos batalhões patrióticos aqui na cidade de Juazeiro. E Lampião veio. O que foi que ele fez? Ele veio até o Juazeiro, chegou lá na fazenda, o Padre Cícero se encontrou com ele. O único encontro com o Padre Cícero foi justamente esse encontro lá na fazenda, onde o próprio Padre Cícero Luiz Padre e o senhor Pereira foram convencidos a largar o cangaço pelo Padre Cícero. E o Padre Cícero tentou convencer Lampião a justamente sair do cangaço, deixar essa vida. É o papel do padre, não é? Que foi extremamente criticado pelos jornais de oposição, sabendo que o Padre Cícero leva em conta que o Padre Cícero era um líder político, era um líder nato aqui da região aqui do Cariri, o maior líder político que eu posso dizer assim, já nascido em terra brasileira, eu afirmo, o nome dele é Padre Cícero. Então o que foi que aconteceu? O Lampião, ele chega aqui na região. O sargento da polícia cearense José Antônio do Nascimento, o temível José Antônio do Acauã, conhecido pela sua valentia e crueldade, ainda procurou arregimentar homens para uma possível reação contra Lampião. Gente, o que aconteceu em Mossoró ia acontecer aqui se não tivesse dado uma segurada. E Lampião soube que a cidade estava começando a querer se armar contra ele. Lembrem que a família de Lampião, os irmãos, moravam aqui na cidade de Juazeiro. A família morava aqui em Juazeiro, nos braços do Padre Cícero. O Padre Cícero deu amparo à família do Lampião. Lampião simplesmente mandou uma carta para ele e disse: Ilustríssimo José Antônio, eu lhe faço até não devia me sujeitar a te escrever, pois sempre mando te avisar, pois eu soube que no dia que cheguei aí na fazenda, esteve pronto a vir me voltar. Porém, eu sempre lhe digo que você crie juízo e deixe de violência, pois eu venho chamado por homem, no caso o Padre Cícero. Mesmo assim, com zoada não me faz medo. Eu tenho visto coisa forte e não me assombra, portanto, deve tratar de fazer amigo e não para fazer como você diz. Sempre lhe aviso aqui, e para depois não se arrepender em nada mais, não se zangue. Isso é um conselho que eu lhe dou e não uma ameaça. Capitão Virgulino Ferreira, o Lampião. Lampião soube que a cidade estava se armando contra ele. E ele pegou e mandou logo um bilhetinho dizendo: olha, isso aqui é só um aviso, é um conselho. Não se meta. Eu estou vindo aqui a pedido do Padre Cícero. Claro, o Floro Bartolomeu, ele convida Lampião, e Lampião veio aqui até a cidade. E essa história nós vamos terminar não aqui,
essa história vamos terminar lá no túmulo do Padre Cícero e depois vamos lá no horto e nós terminamos de contar essa história. Vou aqui conhecer um pouquinho a igreja. Ouça, essa igreja é de Nossa Senhora das Dores? Então eu acertei. Obrigado, viu? Tchau. O bom pesquisador pergunta, o mal fica na dúvida e inventa quando não sabe. Então, fica a dica. Tchau. Nosso Cangaço na Literatura não tinha como encerrar, né, sem vir aonde o Padre Cícero está enterrado, aqui na Capela Perpétuo Socorro, aqui em frente ao cemitério onde o Padre Cícero foi enterrado dia 20 de julho, se eu acho que não me engano, 21 de julho. Ele morreu no dia 20, foi enterrado no dia 21 de julho. Isso aqui estava tomado de gente, tem um monte de fotografias que mostra isso. Eles devem ter vindo da igreja, da casa dele, da igreja, velado lá na igreja matriz Nossa Senhora das Dores. E uma informação sobre o processo de canonização do Padre Cícero é que ele já está sendo levado nas procissões aqui de Nossa Senhora das Dores. E na igreja matriz já estão fotos dele, né? E as pessoas, o processo está bem adiantado. Acho que foi a primeira vez esse ano que a estátua dele, do Padre Cícero, acompanhou a procissão oficial, gente. Isso é incrível, assim, do ponto de vista, né? Juazeiro do Norte é uma cidade incrível, gigantesca, muito barato as coisas, gente. Eu comprei 20 fitinhas a 10 centavos cada uma, para dar para os amigos, né? Encher o braço, ó, como é, tal. Vamos aqui comigo, mostrar. Aqui, ó, 1908. Quero dedicar esse programa à minha avó Enedina. Enedina era muito fã do Padre Cícero. Ela tinha uma estatueta e o menino lá era Padre Cícero e Santa Luzia. Aqui o Padre Cícero está enterrado, não pode fazer barulho, tem pessoas rezando, e a questão do respeito, né, com elas. Mas é uma emoção muito forte. Nosso canal, principalmente nosso canal que fala tanto, né, vai a cemitério, atrás de cangaceiros, de coiteiros, de volantes, e hoje vindo aqui ao Juazeiro do Norte falar desse personagem incrível da nossa cultura. E encerrando o nosso Cangaço na Literatura, nós sabemos que Lampião nunca mais voltou aqui. Deram uma patente falsa, na verdade uma patente que só servia em território cearense, segundo alguns, segundo o próprio Ângelo Osmiro. A patente do capitão só servia aqui. Ó, Pedro Uchoa, que deu a patente, que assinou a patente a pedido do Padre Cícero, foi muito criticado. Né? Foi muito criticado lá pelo exército de Recife, e ele disse o seguinte: naquele momento, com aquelas feras ao meu lado, eu assinaria até a deposição do presidente Arthur Bernardes, quanto mais uma patente de capitão para Lampião. Lampião veio, tirou foto, pintou, bordou, pegou o dinheiro, pegou roupas, pegou armamento, pegou tudo aqui e saiu em busca da coluna Preste. Quando ele chegou, já em regiões ali de Pernambuco, lá na região do Pajeú, ele soube que a patente não servia. E ele nunca mais retornou a Juazeiro. Alguns dizem que ele voltou aqui de civil, vestido de civil, mas não tem prova que segure, que sustente isso. E nunca mais, e o Padre Cícero ficou com
com esse estigma de ser um grande coiteiro de Lampião. No fundo, o coiteiro mesmo de Lampião era o Floro Bartolomeu, e disso não temos dúvida. Esse é o cangaço na literatura. Vamos lá no horto mesmo, sem nada mesmo para falar, fazer algumas imagens, tirar algumas fotos e turistar um pouquinho. Valeu, tchau, até a próxima semana. Olha lá no alto do morro, ele está vivo, Padre não está morto. Assim já dizia o velho Lula, né, o Luiz Gonzaga. E o nosso cangaço na literatura, ele tem assim a alegria de se despedir hoje aqui de Juazeiro do Norte. Eu lembrei muito de minha avó. Que cresci, ela sempre dizia que o sonho dela era vir aqui. Eu achava que era do outro lado do mundo, sabe? Tão longe. Você lutar muito a vida inteira. E eu sempre me prometi que um dia viria aqui. Muito lindo aqui, gente. Digo a todos vocês que se tu não é religioso, se você não gosta dessas coisas, como eu sou, nunca fui voltado à religião, só quero que vocês venham até aqui, venham sentir perto essa maravilha mesmo assim da construção humana, da fé humana. Milhares e milhares de pessoas vêm até aqui. E aconteceu, eu quero compartilhar aqui no final do nosso cangaço na literatura algo que aconteceu de muito interessante hoje. O Tony da Clichêria Pontual, né, que nos patrocina, né, nosso padrinho aqui do canal, teve um problema no maquinário lá em Igaraçu, lá em Abreu Lima, e ele mandou a mensagem ontem pra mim: cara, deu problema aqui no material, na máquina, tá bem difícil. E eu falei de forma séria: cara, amanhã pela manhã vou comprar uma estatueta do Padre Cícero, vou lá no túmulo, vou pedir a ele para te ajudar. E tava já deixado de lado. Eu tive lá no túmulo, fiz o pedido. E quando cheguei no hotel e fui olhar no celular a mensagem, e a máquina foi consertada, gente. Uns chamam isso de coincidência, outros chamam de fé. Chamam isso de pensamento positivo. Então, gente, aqui é o cangaço na literatura. Desculpe aí pela emoção. Eu sabia que quando eu começasse a falar ia ficar muito emocionado. Muito mesmo. Eu sabia. Então, até mais. Fazer um pequeno voo de drone para mostrar aqui, para vocês terem uma ideia de como é isso aqui. Valeu, tchau.